Olá para você que nos acompanha através das nossas plataformas de áudio. Este é o podcast Valor Humano da TV Medicina e Saúde, com conteúdo exclusivo para você inscrito em nosso canal. Nós estamos aqui com o patrocínio do Centro Médico Gastroclínica, todas as especialidades em um só lugar. Quer mais informações? Entre em contato através do WhatsApp 45 2101 7700. E também conosco a Casa Prime, especialista em tornar a sua casa única. Telefone para contato 45 999 37 12 83. Gente, nós estamos no mês de março. O mês de março tem algumas campanhas aí de prevenção, de conscientização, mas hoje a gente vai destacar aqui no Valor Humano o Março Amarelo, mês de conscientização da endometriose. E para isso eu trouxe dois nomes de peso aqui da região oeste do Paraná, que é o doutor Univaldo Sagai, que é coloproctologista, cirurgião oncológico do aparelho digestivo, especialista em endometriose intestinal, e o Dr. Namir Cavalli, ginecologista e cirurgião, especialista em endometriose. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Que maravilha. Parou um pouquinho de chover por esses dias. Pois é, né? Para a nossa região aqui é muito importante, a agricultura está no momento da colheita e do plantio. Então, isso é muito importante. Tá certo. Okay? Lembrou dos agricultores, Lembrei coisa boa, deles, né? Alguém tem que lembrar, né, muito doutor importante, Namir? claro. Para nós é muito importante, porque nós vivemos aqui numa região em que o campo predomina. É verdade. E daí, tudo bem, doutor Sagai? Tudo bem, Soraya, tudo bem, Namir? Olha, hoje nós vamos falar de um assunto assim, que é o nosso dia a dia, né, Namir? E é verdade. Nós somos assim, um pioneiro e a gente quer alertar e falar coisas boas aqui, né? E dar uma esclarecida, chamar a importância dessa doença que é muito prevalente. Então, será um bate-papo muito bacana. Joia. Vocês viram que eu estou de amarelo aqui também, né? Já estou... Para quem está nos vendo, eu estou de amarelo, viu, gente? Olha, isso aí é um casamento perfeito, né? Quantos anos de convivência e de trabalho em comum vocês dois? 37 anos. É tempo, hein? Olha. De endometriose, 32. Convivendo em outras áreas, né, na cirurgia, de um modo geral, são 37 anos. Eu cheguei em 1984, final de 84, o Sagai já estava por aqui, ele vinha de vez em quando, nos finais de semana, ajudar o Dr. Tomás, e aí que foi quando eu conheci o Sagai nos finais de semana, que ele vinha de São Paulo, que ele estava fazendo o R7 dele, né? Você tem um porta-voz, né? Que ele está falando tudo para você aqui, ó. Não, eu só estou dizendo como que eu conheci o Sagai. No casamento é assim, sempre tem um que fala mais do Sagai. É verdade. Olha, o Namir, só para ter uma noção, nós, quando surgiu a videolaparoscopia, nós compramos junto o segundo aparelho do Paraná, da Stores, e aí nós começamos a fazer cirurgia junto. Ele fazia a parte ginecológica e nós a parte gastrointestinal. E às vezes até operava junto, mas as complicações vice-versas, né, em mulheres que tinham algum achado ginecológico, ele nos ajudava. E ele, quando ia fazer a cirurgia ginecológica, tinha algum problema intestinal, me chamava. E dentre essas coincidências, tinha uma doença assim muito enigmática, que naquela época assim, era um desafio para eles e totalmente desconhecido para a gente. E aí que o Namir chamava e eu via aquilo e via que era muito comum. E o Namir falava que era endometriose. E aí eu falei, mas vai no intestino, como é que está no intestino? E aí fui estudar. E na época falava que era 3% das endometrioses atingia o intestino, outros falavam um pouquinho mais, um pouquinho menos, e me despertou uma curiosidade muito forte, e aí eu fui estudar, e aí como a gente operava muito junto, eu fui vendo que aquilo era muito mais extenso, muito mais prevalente, e aí que eu fui estudar e eu e o Namir fomos convidados a escrever um capítulo de endometriose, eu de endometriose intestinal, pelo CRISP, nosso saudoso CRISP do Rio, e daí foi deslanchando, eu fui fazer uma tese em São Paulo, estudei com Maurício Abraão em São Paulo, e aí nós criamos esse serviço hoje reconhecido no Brasil inteiro, e nós criamos cursos. Então essa nossa história
é uma história assim, assim que nos orgulha, uma história assim muito bonita que um dia a gente tem que escrever um livro, né, Namir? Essa história, ela não fica atrelada só à medicina, né? Vocês têm uma convivência comum entre as famílias, como amigos também, né? É isso? Isso sim, porque quando nós chegamos em Cascavel, nós éramos em poucos médicos e existia um certo atrito entre os hospitais. E nós trabalhávamos em um hospital, que era o antigo Hospital Salete. Certo. Então, a gente se reunia praticamente toda semana, todo final de semana a gente estava junto, né? Porque nós começamos a ter filhos todos juntos, né? Toda a nossa turma, vamos colocar, que a gente lembra assim de carinho, o Tomás, o Sagai, o Oswaldo, eu, todos nós começamos a ter filhos e filhos pequenos. Então, todo final de semana era a festa de um aninho na casa de alguém. Então, a gente convivia e toda segunda e toda terça-feira nós tínhamos futebol lá no Hospital Salete. E reunia as famílias, porque depois do jogo iam as famílias todas para fazer um churrasquinho. Você jogava futebol também? Eu jogava, mas eu sempre fui muito ruim. O Sagai era sempre bom. O Sagai era um bom jogador de futebol. Eu era muito ruim. O Namir era um lateral direito, onde o chute mais forte que eu conheci era um marcador implacável, era um guerreiro. O Namir, pena que ele parou cedo, viu? Mas assim, eu acho que tudo que a gente faz, que o Sagai faz e que eu faço até hoje, a gente faz como guerreiro, entendeu? Essa é uma das características da nossa personalidade. Ela sempre foi assim. Então, nós discutimos, nós não pensa que todo dia um olha para o outro e dá risada, não. Não teve, nesses anos todos, um momento de desentendimento, de rusga? Como é que é isso? Tudo foi resolvido. Tudo com conversa. Na verdade, é o seguinte, o que eu acredito é isso, né? Eu tenho uma personalidade, o Sagai tem a dele, eu tenho a minha. Nós respeitamos os princípios, os valores morais de cada um de nós. Agora, existem pequenas coisas que nós discordamos, é claro. E nessas pequenas coisas é que dão pequenas discussões. Aí eu fui para casa emburradinho, às vezes ele vai emburradinho. O dia seguinte... Mas é verdade, isso é o normal. Deus, Soraya, o verdadeiro parceiro amigo é aquele que fala a verdade, critica, orienta, ajuda. Mas uma coisa assim espetacular na nossa vida é que nós tivemos sempre uma mente de construção, de honestidade, de família, de trabalho, e nós somos sócios na videolaparoscopia, no hospital, nós começamos na mesma clínica, vizinho. Então, a gente, é o que eu disse para você, é de irmão. Irmão, a gente briga para se conhecer, porque, na verdade, quando você vê essas pequenas características dos outros, é porque você é muito próximo da pessoa. E aquelas pequenas características ou te ensina ou você corrige. É por assim que vai funcionar. É isso que hoje nós somos o que somos, graças muito a essa convivência entre nós. Bom, e aí, com essa proximidade, com tantas afinidades, vocês começaram a estudar endometriose. O doutor Sagai adiantou aqui e falou que foi por curiosidade, queria entender, queria se aprofundar, né, doutor Namir? E por que se dedicar tanto à endometriose? Quando o Sagai chegou para mim com a ideia da videolaparoscopia, primeiro eu queria saber o que era aquilo, né? Que aparelho era esse que eu tinha comprado com o Sagai em sociedade. Sinceridade para você. Aí eu fui a São Paulo, porque eu era mastologista na época. Eu fui a São Paulo, num congresso de mastologia, e conheci um que infelizmente nos deixou muito cedo, o Francesco Viscomi, que era quem estava começando a laparoscopia no Brasil, né? Na parte de ginecologia. E aí eu conheci o Francesco Viscomi e comecei a ir a São Paulo toda segunda-feira, eu saí daqui domingo, acompanhava a cirurgia no Hospital São Luís na segunda, voltava segunda à noite, chegava em Cascavel 4 horas da manhã, trabalhava a semana toda, no domingo ia para São Paulo. Isso foram 15 finais de semana seguidos indo a São Paulo para aprender o que era videolaparoscopia.
E aí surgiu a história da endometriose. Por quê? Porque para nós, aquilo que o Sagai dizia, que a gente chamava, e até hoje eu chamo, a gente chamava de pelve congelada. Era impossível operar aquela paciente. E a paciente você abria, como você ouve até hoje em alguns locais. O pessoal abre e fecha e fala, ó, impossível operar. Essas pacientes eu comecei a chamar o Sagai, porque era endometriose, eu sabia que era endometriose, mas eu não sabia como tratar, porque eu não sabia como abordar o intestino. E aí o Sagai desenvolveu técnicas e desenvolveu maneiras de fazer a cirurgia que tornou a cirurgia extremamente simples. Hoje, uma cirurgia que a gente chegou a demorar 11 horas, nós fazemos em 3 horas, 2 horas e meia. Por quê? Porque ele sabe o que eu vou fazer, então ele deixa para mim aquilo que compete ao ginecologista e eu deixo a ele que compete ao proctologista. Perfeito. Que coisa incrível. Essas técnicas, doutor Sagai, que o senhor desenvolveu, como é que se deu esse processo de criação? Como é que foi isso? Então, Soraya, eu sou cirurgião do aparelho digestivo e proctologista. Eu fiz as duas especialidades na sequência, né? E a endometriose, que era considerada uma doença ginecológica, a teoria da endometriose é que ela espalha, é uma menstruação que cai no abdômen e ela espalha para toda parte. Mas cada especialidade ele tem o seu foco e não costuma olhar todo o abdômen pela característica da especialidade. Como a minha característica é o aparelho digestivo e depois a proctologia, eu tinha uma visão mais ampla do abdômen. E aí eu comecei a videolaparoscopia é fantástica, porque ele passeia dentro do abdômen e ele dá uma imagem de Full HD, 4K, 8K, e é uma imagem ampliada, assim, muito, muito bonita. E eu comecei a olhar todo o abdômen e vi que a doença tinha muitas doenças extrapélvicas, fora da pelve. E aí eu fui atrás disso e fiz uma tese chamada COPE, Corrida nos órgãos peritoneais da endometriose, e descobri que tinha no apêndice, no íleo, no diafragma. Ainda não se fala muito de mesentério, epípilo, mas na minha tese já falava de mesentério, epípilo, bexiga, ureter, Então, a minha tese foi de um impacto assim, muito, muito importante para nós e para a literatura, a nível mundial, porque ela é uma tese aberta na literatura. E o tratamento, na época de endometriose, os cirurgiões aprendiam a operar câncer de vertigo, era uma cirurgia muito agressiva, tirar, né, o intestino. E a endometriose ela tem uma característica que não é câncer. Primeiro, não é câncer. E segundo, depois da menopausa, ela aquieta, ela silencia e tende a desaparecer. Então, uma cirurgia que você mutila um reto, mutila um intestino, essa pessoa pode depois levar consequências para o resto da vida. E muitas manifestações intestinais só vão aparecer na velhice. Dificuldade de segurar cocô, de prender o intestino, obstipação, dores. Então, a gente viu que a endometriose não tem essa agressividade de um câncer, de uma doença maligna. E aí, também eu aprendi com os ginecologistas, olha, eu falo assim, o Namir me introduziu na endometriose e os ginecologistas, como ele e as referências mundiais, me ensinou muito a entender a doença e montar a estratégia de como tirar. Então, tem um cirurgião americano chamado Redwine, ele tirava a endometriose pela vagina grudada no reto. Certo. Daí surgiu a ideia de eu tirar o intestino pela vagina. Tem uma cirurgia, uma técnica chamada shaving, barbear, raspar, que os ginecologistas criaram essa técnica. Que, na verdade, os colonoscopistas, os endoscopistas, eles criaram na endoscopia para doenças benignas chamada polipectomia, que tira só a mucosa, só uma parte da camada do aparelho digestivo. E a endometriose, ela é o inverso, ela também só atinge algumas camadas, ela raramente atinge todas as camadas, só que é de fora para dentro. Então, fazendo uma raspagem, muitas vezes você consegue tirar essa doença.
Só que os cirurgiões do aparelho digestivo nunca ouviu falar de shaving, disco, é uma coisa de ginecologia. Mas eu comecei a fazer o shaving, o disco, e hoje eu vi que essa técnica é fantástica. Você evita a mutilação de órgão, principalmente o reto, o intestino, aquelas cirurgias grandes. Ele falou de cirurgia de 9 horas, hoje nós fazemos 2, 3 horas, às vezes até... porque o shaving é uma cirurgia muito benigna para a mulher. O shaving, a mulher continua igual, não tira nada, só tira doença. Se for numa camada mais profunda, a gente tira mais profundamente e costura. E se for uma doença que atinge toda a parede do intestino, a gente consegue tirar uma tampinha e costurar, chama disco. Então, todas essas muitos não foram criações nossas, mas nós aperfeiçoamos. Sim, eu e o Dr. Namir, nós aperfeiçoamos. Então, nós não criamos tudo. Nós tudo, né? Aprimoramos muita técnica e divulgamos. E a gente tem assim a gente vê a importância da nossa experiência, da nossa parceria, de como dá. Então, a gente criou um modelo de multidisciplinaridade, de como se trabalha em conjunto e como trabalhar em equipe é muito mais produtivo, mais qualificado e é melhor para o outro lado, que é os pacientes. Então, hoje a gente tem um curso chamado Endometriose, que a gente divulga essa parceria. Nós vamos chegar nisso aí, que é fantástico. É só para interromper um pouquinho o Sagai, que eu gosto de interromper o Sagai de vez em quando. É que assim, o Sagai é bastante humilde nessa história, mas o shaving, e nós tem pacientes que vêm de todos os lugares do Brasil e de fora do Brasil, porque nós temos a fama no mundo todo de conservar estruturas. Nós trabalhamos conservando estruturas. Nós tratamos a endometriose como uma doença benigna, preservando o ovário, preservando todas as estruturas femininas que interessam a fertilidade, certo. E o Sagai preservando o intestino, que interessa ao futuro desta mulher, da qualidade de vida desta mulher. Isso é importante. Então, nisso é que nós nos diferenciamos de todos os outros serviços do Brasil. Quando eu falo isso em congressos, as pessoas ficam olhando, vocês não fazem segmentectomia? Muito raramente. Muito raramente. Eu fiz um levantamento agora em 115 casos, que nós dois fizemos juntos, de 1 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2022. Foram 115 casos. Eu aproveitei para a tese do meu filho, do TCC dele, de ter término, de quantas endometrioses de apêndice tinha nesses 115 casos. Então, também é um trabalho lindo que eu vou fazer, que a gente vai publicar junto, tá? E quantos foram feitos shaving, quantos foram feitos segmentectomia, quantos feitos disco. Então, nesses 115 casos em 2 anos. Entendeu? Então, nós somos, vamos dizer assim, chamados de os conservadores no tratamento da endometriose. Não, isso para a mulher tem um valor absurdo, né? Ô, doutor Namir, a gente está falando aqui da parte científica de tratamento, mas assim, para quem está ouvindo agora o nosso podcast, a gente está falando sobre endometriose, sobre o mês de campanha de conscientização da doença, né, o Março Amarelo. E a endometriose é uma doença que afeta mulheres em idade reprodutiva, né? Nós temos um percentual significativo de mulheres brasileiras, um acometimento extremamente significativo com relação ao intestino também e a outros órgãos. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a equipe, a importância da equipe multidisciplinar, que é uma coisa fantástica também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as complicações dessa doença. O que se sabe até aqui sobre a endometriose? O que pode acontecer no caso de um diagnóstico tardio? Acho que é importante a gente fazer esse alerta também. Não, é que o diagnóstico tardio da endometriose, quando ele ocorre, ele já cometeu diversas outras estruturas, diversos outros órgãos. E o mais próximo dele, porque ela se situa principalmente no fundo do saco vaginal, e ali está o reto. Então, o primeiro órgão afetado, fora a parte ginecológica, o ovário e o útero, é o reto. E a vagina também. E a vagina também, porque a vagina fica atrás, né, nessa região. Depois você tem o fundo do saco anterior, que acomete a bexiga.
e também a entrada do ureter. Então é muito importante, porque você pode ter uma perda do rim silenciosamente por um ureter, por uma endometriose que bloqueia esse ureter. Entendi. Ela vai perder o rim sem ter nenhum outro sintoma. Por isso ela é importante. Tá? Ela pode causar, vamos dizer assim, como uma emergência, um bloqueio intestinal. Ela pode ir apertando esse intestino, afinando esse intestino, até causar uma oclusão, uma semi-oclusão intestinal, se transformar numa emergência. E aí você coloca a paciente em risco. Então, a ideia é que a paciente nos procure o seu ginecologista, procure alguém especialista em endometriose, porque eu estou vendo que as pessoas têm cada vez menos indicado endometriose, porque eles não fazem videolaparoscopia e, com isso, eles não indizem o diagnóstico, por isso demora de 7 a 10 anos para dar o diagnóstico de endometriose, é porque o médico não quer falar que ela tem endometriose. Porque se ele falar que tem endometriose, ele vai ter que encaminhar para outro colega. E o médico, normalmente, ele não gosta de encaminhar o paciente. Ele acha que o outro médico vai ficar com o paciente. Não é isso que acontece. A ideia é exatamente o contrário. É tratar muito bem esse paciente, tá? E devolver ao médico de origem com toda a orientação possível. Tá? Eu não quero ficar com esse paciente. Esse paciente, eu quero resolver o problema dele, eu quero melhorar a qualidade desta mulher e devolver ao médico de origem, que é o médico que ela confia. E a endometriose, né, Namir, é uma questão da mulher. É uma só. Tem outros problemas que o ginecologista é fundamental no seu segmento. Então, e as endometrioses mais avançadas, precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa Sem de uma dúvida. equipe bem preparada, né? E se você ouvir, por exemplo, o Sagai, só para interromper um pouquinho, com 30, 40 dias, o Sagai dá alta da parte da gastro, dá alta da parte da proctologia. Ele só diz, olha, me procura se tiver algum problema ou daqui a um ano. Então, é isso que a gente faz, é isso que nós temos que fazer. Nós recebemos essa paciente para um tratamento. Essa campanha de conscientização é para paciente, é para médico também. Também, né? Muito importante. Tem a questão da infertilidade também, né, doutora Namir? Ah, claro, isso é o fator mais importante. Então, assim, se nós colocarmos a infertilidade como fator, eu diria para você que nós estamos cometendo muitos erros, os médicos de um modo geral. Por quê? Porque, assim, um dos primeiros exames a serem feitos na mulher infértil é a videolaparoscopia. Você não precisa gastar uma fortuna com exames, exames horrorosos, que são muito dolorosos para a mulher. Com a videolaparoscopia, você realiza todos os exames que você precisaria. Tá? Então, assim, a não ser, claro, que você tem um toque, tem um nódulo, tem alguma coisa, você vai pedir uma ressonância, vai pedir um endoanal. Mas uma paciente que não tem queixas, que vem com tudo normal, a videolaparoscopia é um procedimento que você pode realizar como primeiro procedimento para o diagnóstico de infertilidade. Porque a endometriose é responsável por 55% das mulheres inférteis. 45% sobra para as outras 1.000 causas. Então, a endometriose é responsável por mais da metade. Meu Deus. E você vê se a trompa está obstruída. Perfeito, você vê se funciona. Exatamente, Sagai. É isso que eu acho importante. Né? Entendeu? E você já trata a doença, então você já dá o diagnóstico e já resolve. Doutor Sagai, por que vocês falam em tratamento multidisciplinar? Como que é colocado em prática e qual é a resolução? Né? Qual que é a eficácia de um tratamento onde existe uma equipe multidisciplinar envolvida? Então, a equipe multidisciplinar, Soraya, quando tem muita gente, tem que ter um líder. Tem que ter uma porta de entrada e um líder que vai fazer a primeira avaliação. Né? E esse líder da endometriose se chama ginecologista. Certo. Tá? Então, o ginecologista vai receber e vai fazer uma suspeita de diagnóstico de endometriose ou vai diagnosticar a endometriose. Tá? E nessa entrevista, quando tem uma suspeita, ele pode perguntar se tem uma queixa gastrointestinal. Né? Se tiver, ele vai encaminhar para investigar a gastrointestinal, pode ser endometriose ou outra doença. Mas se ele tem uma doença de endometriose, principalmente uma doença que está avançada, que ele vai operar, é prudente que ele peça uma avaliação para um gastroenterologista, mas o ginecologista tem que ter um cuidado muito grande para indicar o gastroenterologista ou proctologista. Porque, na grande maioria, ainda, infelizmente, no Brasil e no mundo,
os gastroenterologistas, proctologistas têm um negacionismo sobre a endometriose. Puxa. Não aceita que existe e não entende e não estuda. Não buscam E conhecer. busca. Isso. E aí, É o grande se o problema. ginecologista ele procura um parceiro que não entende e numa situação de cirurgia ele precisa, esse cirurgião, às vezes, ele pode fazer uma coisa a menos, falar, queimar algumas lesõezinhas achando que está resolvendo, ou às vezes pode ser agressivo demais e tirar aquilo como fosse um câncer, uma doença muito, muito feia, e às vezes mutilar e às vezes complicar a cirurgia com infecção tal, e às vezes até usar bolsinha, às vezes cortar o abdômen, que hoje essa situação em endometriose praticamente é quase 100% evitável na nossa experiência, né? Então, o ginecologista também tem que a porta de entrada e tem que ter essa consciência. Agora, o ginecologista que vai fazer endometriose, ele tem que ter um parceiro fiel na parte de gastro, de uro, e estimular esses colegas a entender. E muitas vezes, Soraya, tem uma doença no intestino e muitas vezes a doença é pequena. E o ginecologista fala, não, eu vou tentar a gravidez primeiro, eu vou tentar o tratamento primeiro. Olha, esse paciente já está próximo da menopausa, vamos segurar, vamos evitar uma cirurgia. Então, são protocolos diferentes. Então, o ginecologista é que dá a ideia principal. Às vezes, eu percebo que a lesão está fechando, está causando muito sintoma, e eu falo, Namir, olha, eu acho que tem que fazer uma cirurgia, operar, e a gente tem que dizer para ele, olha, vai ser uma cirurgia grande ou menor. Essas coisas têm que ser muito bem discutidas com o colega e com a paciente. Então, isso é fundamental, esse entrosamento, e tem que ser uma equipe multidisciplinar bem preparada. Muito bem. Você ia comentar alguma coisa? Eu ia, assim, além de ter um proctologista extremamente competente, nós temos que ter, junto conosco, um nutricionista, tá? Isso é extremamente importante. Nós temos que ter hoje um fisioterapeuta, nós temos que ter alguém específico para tratamento da dor causada pela endometriose. Eu costumo brincar que a endometriose é uma dor neuropática, vela de bolo de criança, tá? Você toma um analgésico comum, você apaga a vela, só que 5 segundos depois ela acende. Então, se você der um analgésico comum para uma paciente com endometriose profunda, você vai simplesmente apagar a vela. Se esse anti-inflamatório, se essa medicação tem um efeito de 8 horas, ela vai ter um efeito de 2 horas e a dor vai voltar. Então, tem que ter alguém especialista em dor pélvica. Eu estou começando mais uma pós-graduação agora, somente sobre dor pélvica. Tá? Por quê? Porque é a coisa mais importante. Você perguntou quais são as que nos procuram. Então, é dor na relação, infertilidade, dor pélvica crônica. Está aí a dor de novo, né? Está aí a dor de novo. Então, estou fazendo mais uma. Namir, você tem 65 anos. Você vai fazer mais uma pós-graduação? Vou fazer mais 20, se eu puder. É isso aí. Entendeu? Eu acho que essas coisas nós temos que buscar. Por que nós temos que buscar? Porque eu não vejo ao nosso redor, me perdoem os meus colegas, eu não vejo ninguém buscando isso. Eu não vejo essa nova geração buscando isso. Eu não vejo essa nova geração atrás daquilo que nós fomos buscar há 37 anos atrás para chegar onde nós chegamos hoje. Não pensa que nós conquistamos isso olhando para o céu ou para a lua e achando que isso chegou e, de repente, nós operamos endometriose bem. Nós tivemos que treinar muito. Viu, Soraya? E essa construção de multidisciplinaridade, né? Nós tivemos assim um investimento, uma preocupação, uma construção muito forte no diagnóstico da doença. Tá? Isso que eu ia perguntar. Então, no começo, a gente era ultrassom, nós trouxemos especialista em ultrassom em endometriose aqui para Cascavel, mas isso não vingou. Né? E aí veio um exame fantástico chamado ressonância magnética.
Então, hoje nós temos assim especificamente colegas que são especialistas em ressonância para ver endometriose, porque não pode, às vezes você vai para um colega generalista em ressonância, ele não dá todos os detalhes que o Namir e eu precisamos para uma cirurgia. Porque aquele detalhe é estratégico para a gente ir para a cirurgia já sabendo o que faz, né? E tem um outro exame que é fantástico para ver exatamente aquela lesão que acomete o reto e a vagina, que é uma lesão assim, muito chata, é mais difícil de ser diagnosticada, de ser estadiada e de ser operada, que é do septo reto vaginal, entre o reto e a vagina. Nós temos um exame fantástico e uma especialista onde ela fez um doutorado em cima desse exame chamado ecografia transanal tridimensional. Hoje, Soraya, nós temos os aparelhos assim, específicos para ver essas lesões, com muita qualificação, aparelhos fantásticos e especialistas neste exame e no diagnóstico dessa doença. Então, hoje é possível fazer isso. Nós temos especialistas, assim, faz parte da equipe aqui. Então, nós estamos muito bem preparados no diagnóstico, né, e no tratamento. E também a gente precisa, eventualmente, assim, de um urologista, né? O urologista também tem que ter um perfil que não é câncer urológico, tem que ser conservador. Então, isso também é uma construção que eu e o Namir batalha muito com os profissionais para que não adianta o Namir conservar, eu conservar, e aí outro colega vai lá e destrói, né? Então, tem que ter assim, essa visão, essa filosofia que essa doença é muito bem tratada, de uma maneira muito conservadora, com menos riscos e menos complicações possíveis, né? Muito interessante. Vocês criaram uma cultura de conservação, de preservação, pensando no bem-estar da paciente, né? Isso é fantástico. Mas essa é a ideia, quer dizer, nós estamos tratando pacientes jovens, né? Se você colocar aí, nós estamos tratando paciente entre 18 e 50 anos, né? De 20 a 35, a idade reprodutiva ideal da mulher, que não quer dizer que não possa engravidar depois, mas a idade ideal é de 20 a 35, ok? E essa é a idade de 28 a 30 anos em que a endometriose profunda é a mais frequente. Puxa. Você entendeu? Exatamente no meio da vida reprodutiva da mulher. Então, se imagine, e no auge da produção profissional. Exatamente, né? Então, se imagine a importância disso. Incapacitante. Né? Incapacitante, ela não vai trabalhar, ela não rende, ela tem dor. Você já trabalhou com dor? Você viu a diferença? É terrível. Nossa, eu vou contar uma estatística desse assunto. 10% das mulheres férteis, né, na época que menstruam, são acometidas por endometriose. A causa mais frequente de falta ao trabalho, fora nesse período da mulher jovem, é a endometriose. A principal causa de cirurgia em mulheres fora a cesárea é a endometriose, né? A principal causa de infertilidade é a endometriose. Uma das principais problemas conjugais é a endometriose, né? Então, é um problema assim, seríssimo que as mulheres... nós estamos falando de mulheres, né? Agora, ontem foi o Dia das Mulheres, né? A semana passada foi o Dia das Mulheres. Então, essas mulheres suportam essa doença muitas vezes silenciosamente durante muitos anos. Elas são mal compreendidas pela sociedade, principalmente pelos médicos e pelo seu cônjuge, entendeu? Até que um dia algum profissional descobre que ela tem endometriose e começa a relatar os sintomas da endometriose, e aí tudo se clareia, e aí você vê que muda a vida da mulher. A vida muda principalmente porque elas estão tão sofridas que elas chegam no consultório e o marido vem junto. É muito interessante você olhar e observar o semblante do marido. Eles fazem assim, ó, de novo, entendeu? Eles não entendem o que é endometriose. Então, eu perco meia hora explicando para ele que eu não sei como ela conseguiu aguentar até agora
com a dor que ela tem. Como que ela está sobrevivendo a essa dor. Aí eles começam a regalar o olho, eles começam a entender que realmente aquela dor dela não é uma dor porque ela não quer ter relação, é uma dor porque é impossível ela ter relação. E mesmo assim ela se sacrifica e tem para alegrar ele, para satisfazer o marido. Mas para ela aquilo é um sofrimento, é um sufoco, é um desastre. E para o homem ela está fingindo que não quer, porque ela não quer ter relação. O homem não acredita que a mulher, que a endometriose seja tudo isso. Não estou dizendo que todos os homens, não generalizo, mas a grande parte do que eu vejo no consultório, pela experiência que eu vejo, ele não acredita que a mulher possa ter tanta dor. E quando eu fortaleço a mulher e digo a ela que realmente eu não acredito que ela esteja suportando aquela dor, a mulher dá um sorriso e muda, ela sai do consultório com outro semblante. Alguém me ouve, alguém me entende. E tem umas particularidades que é bom a gente falar para que o marido e ou o parceiro e as mulheres desconfiem que pode ser endometriose. O ato sexual na penetração profunda, quando o pênis ele toca no fundo da vagina e a vagina é grudada no reto. Então, é extremamente doloroso quando se toca. Então, as mulheres falam, em certas posições é terrível. E o parceiro que convive com uma parceira que não aceita certas posições, ele mesmo pode tomar a iniciativa de dizer, olha, eu ouvi lá no podcast do Namir Sagai, quem sabe você não tem endometriose. Você deve ter endometriose, e já levar ela para um especialista em endometriose, né? Esses pequenos detalhes. Então, o homem também pode ajudar. A conscientização Poxa, ela não quer certa posição, ela não quer porque é o mecanismo de defesa dela, ela sabe que ela vai sofrer, é uma coisa terrível para ela. Então, ela se previne e aí ele fica, às vezes, fazendo mau juízo dela. Não. Em vez de fazer mau juízo, ajuda, né? Eu acho que isso é importante a gente falar. Tem uma doença por trás disso. Só para você ter ideia, assim, o que o Sagai falou, os trabalhos mostram que 76%, veja bem, 76% das mulheres que têm dor na penetração profunda têm endometriose. São dados veja bem, são 3/4 das mulheres que têm dor na penetração profunda têm endometriose. E o que elas fazem como mecanismo de defesa? Elas contraem para o pênis não penetrar. Aí elas têm dor na entrada da vagina também. E aí vaginismo. Vaginismo. Aí fica um ciclo, tadinha. E aí fica muito mais difícil, mais complicado. Então, nós temos um grande número de mulheres com endometriose no mundo e no Brasil. E como que essas mulheres estão sendo tratadas atualmente? Me contem os dois especialistas. Por favor. Deixa eu só tá rindo, né, Namir? Falar um pouquinho dessa lesão que nós estamos falando de relação e tal. Um dos problemas é o o médico, que não sabe examinar, porque tem um sinal na endometriose que, olha, todos os médicos deveriam saber. É durante o toque retal ou vaginal, um toque profundo, se palpar um nódulo, você empurrar o colo do útero e ele estiver fixo e estiver doloroso, a mulher reclamar quando você empurra o colo do útero. Ou você sentir um nódulo, é um sinal chamado pactognomônico. O que é pactognomônico? Você não precisa nem fazer biópsia para dar o diagnóstico, porque aquilo já é endometriose. Então, você tem que encaminhar para um ginecologista, para um especialista. Isso qualquer médico pode fazer um toque retal ou vaginal. Isso, na propedêutica da formação dos médicos, deveriam todos fazer isso. Você pergunta assim, quem é que faz toque retal ou vaginal? Vaginal, só o ginecologista. Toque retal, só o proctologista. Nem os gastros têm o hábito de fazer toque retal. Só os proctologistas. Né? Os urologistas... Eu estou puxando a orelha, o Sagai também, porque tem ginecologista que não faz toque vaginal. Ele faz ultrassom e não faz toque.
E não estou exagerando, não. Entendi. Tá? E aí Porque hoje trabalham só com exame e não com história e não com exame físico bem feito. Tá. Infelizmente. Para a gente... Desculpa, eu interrompi, mas você tinha feito outra pergunta. Com relação porque a gente sabe que existe um número significativo de mulheres com endometriose no Brasil. Eu gostaria que vocês me dissessem como que essas mulheres estão sendo tratadas. Elas estão sendo tratadas no Brasil? Esse Infelizmente. Endometriose intestinal? Infelizmente, a quantidade de profissionais que existem, que tratem essa doença no Brasil, ele é pequeno, ainda é muito pequeno. Se nós colocarmos no Brasil que nós temos de 7 a 8 milhões de mulheres portadoras de endometriose, e que dessas nós temos mais ou menos 1 milhão de mulheres que têm endometriose intestinal, nós não temos equipe suficiente para tratar essas mulheres. Por isso, surgiu a ideia, e essa ideia partiu do SAGAI, de nós iniciarmos a conscientização da classe dos proctologistas a entender endometriose. Então, partiu isso do SAGAI, numa reunião que ele fez comigo, na gastroclínica, com a Doriane, e nós começamos, há alguns anos, há 8 anos atrás, a trazer proctologistas para Cascavel para orientarmos os proctologistas de como abordar endometriose. E eu trabalhando com os ginecologistas da cidade, dizendo e falando o que é endometriose e a importância que tem de ser tratada. O problema que ocorre não é só aqui em Cascavel. Cascavel, eu acho que elas são muito bem tratadas, e aqui as pacientes elas conseguem chegar até a gente com muita facilidade. A minha preocupação são as pacientes de baixa renda, porque as escolas não estão fazendo isso. Tá? Estou montando um ambulatório de dor pélvica e endometriose profunda para tratar pacientes do SUS. Só que a quantidade de pacientes é muito grande, eu não vou ter condições de tratar essas pacientes sozinho, precisaria de mais colegas que fizessem esse tipo de coisa. E o SAGAI sabe disso. Então... É um problema de saúde pública, né? É de saúde Temos pública. Que ter autoridades aí envolvidas, trazer essa classe Soraya, também. só para você ver a dimensão e a importância da nossa iniciativa. Lá no começo, quando a gente começou a pensar, olha, curso de endometriose tem no mundo e é toda semana no mundo inteiro, mas de endometriose intestinal nós somos o pioneiro. Tá? E assim, é um orgulho muito grande dizer que a endometriose intestinal começou comigo e com o Namir há 30 anos atrás com a laparoscopia. Tá? Então, isso nós temos orgulho e o Brasil sabe disso. Que a endometriose intestinal nasceu em Cascavel com a nossa equipe multidisciplinar. No primeiro curso de endometriose intestinal, você sabe quantas cirurgias de endometriose intestinal cadastrado pelo sistema de saúde do SUS e privado e convênio, do intestino, sabe quantas cirurgias eram feitas? Menos de 2.000 por ano. 1 milhão de pacientes sofrem de endometriose intestinal. Se trata de 2.000 por ano, você imagina quantos anos demoraria para tratar 1 milhão. Tá? E isso, com esse nosso curso, que na verdade não existia proctologistas tratando a endometriose, hoje, graças a Deus, tem uma centena, no mínimo, tratando, mas precisaria de muito mais. E nós temos no Brasil 1.000 proctologistas com título e 2.000 proctologistas a caminho do título de especialista. Então, nós estamos ainda chegando no 100, 100 e pouco, 200. Então, nós temos ainda um caminho muito grande para tornar esse curso para os proctologistas de uma maneira já de rotina de currículo. Agora, o que me decepciona muito é que existem muito mais ginecologistas do que proctologistas, mas ginecologistas que entendem endometriose e que vai atrás de endometriose é mínimo. De cada 100 ginecologistas, eu diria que 5, não sei, eu não tenho essa estatística em cima dos ginecologistas, que vão
entender profundamente sobre a endometriose. E a porta de entrada são os ginecologistas. Então, esse trabalho que o Namir faz também, e outros, hoje, graças a Deus, tem outros ginecologistas fazendo esse trabalho, é muito importante, mas a gente precisa andar muito, nós precisamos remar muito para que isso se torne uma rotina para todas a população de mulheres. Perfeito. Bom, doutor Namir, doutor Sagai, vocês estão falando do curso teórico-prático de endometriose intestinal, que já tem aí, está indo para a 7ª edição, né? Ele ganhou uma proporção tão grande que é um treinamento, né, para coloproctologistas, ginecologistas, urologistas. A gente vê fisioterapeutas pélvicos, a gente vê psicólogos, a gente vê uma equipe multidisciplinar participando e se aprimorando dentro das primícias que vocês desenvolvem nesses cursos, né? Hoje ele é um curso itinerante, saiu de Cascavel, já teve uma edição ano passado, né, em Florianópolis, Santa Catarina, e esse ano tem uma novidade, né? Esse ano, esse curso que vocês criaram aqui no interior do Paraná está indo para Brasília. Isso acontece dia 4 e 5 de agosto em Brasília. 7º curso de endometriose intestinal, primeiro Endo Brasília. Eu queria que vocês falassem, para a gente finalizar aqui, um pouquinho sobre as perspectivas desse curso, o que os especialistas das áreas podem esperar desse curso, e vocês podem aproveitar esse espaço aí para divulgar, que eu acho muito importante. Então, eu vou iniciar porque, como é do intestino, como que a gente começou a perceber que a gente precisava levar para fora. Quando a gente fez em Cascavel, veio grupos pequenos do Brasil inteiro, e esses grupos rapidamente entenderam e formaram equipes multidisciplinares nas suas regiões. Foi disseminando. Isso, regiões, né? E o que a gente via aqui, o acesso a Cascavel por via aérea, estratégica de viagem e logística é muito difícil. E nos congressos de coloproctologia, muita gente falava que viria e na hora H não viria, porque deixava de última hora, a passagem cara, tudo caro. E a gente percebeu que a necessidade era muito maior, mas a frequência era menor. Então, e a gente já tinha criado assim parceiros, as crias nossas em Porto Alegre, Florianópolis, Paraná, São Paulo, Bahia, Nordeste, Norte. E aí nós montamos. Aí o primeiro a se criar foi em Florianópolis, porque lá a gente já tinha os colegas ginecologistas e proctologistas, e a gente achou muito estratégico. Florianópolis é uma cidade muito boa, malha aérea muito bom, e esse colega dispôs a fazer, a parceirar, e foi um sucesso. Dobramos o número de participantes, né? Passou de 200 profissionais na área. E aí a gente também tem em Brasília também os colegas, eu tenho lá o Rômulo, né? Que é o proctologista, tem o Frederico, que é ginecologista. Então, e Brasília fica no centro do Brasil, e a malha aérea, tudo é mais favorável. O Rômulo insistindo, porque existia até uma briga de vamos levar o pessoal do Nordeste, queria, da Bahia. Mais ou menos isso. Então, a gente, assim, estrategicamente, não pelos colegas, são todos importantes, mas Brasília a gente escolheu como o próximo passo. E Brasília, nós tínhamos até escolhido agora no começo, mas estrategicamente tinha muita dificuldade por ser um feriado, a gente transferiu para agosto. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso e vai ser muito importante para os colegas. O nome é endometriose intestinal, mas é interessante para o ginecologista também, e muito interessante. Tem toda uma abordagem, né? Tem porque nós vamos falar de endometriose como um todo, tá? E as cirurgias, elas serão abordadas tecnicamente, o que o ginecologista deve fazer e como ele deve deixar a paciente para que o proctologista faça a parte dele. É isso que nós temos que ensinar, e é isso que nós temos que mostrar, e isso é o legado do CRISP. O legado do CRISP, no primeiro curso que ele veio para Cascavel, ele mudou muito a nossa maneira de pensar. A minha, do Sagai. Nós agredimos inicialmente, mas nós tínhamos uma maneira de abordar a doença diretamente
a doença em si. E ele nos ensinou a abordar primeiro a parte não doente, para depois chegar à parte doente. E isso foi um avanço que eu tive pessoalmente muito grande, e isso eu devo, sem dúvida nenhuma, ao CRISP. Ele trouxe para nós aqui. Então, cada curso que nós realizamos, nós também aprendemos. Isso é muito importante. Aprendizado de todo mundo, nós né? passamos às pessoas que estão no curso tudo que nós vivemos até hoje. Então, isso não tem preço. Você bate papo no corredor. É um curso como se fosse esse nosso bate-papo aqui. É um bate-papo informal. Não existe tem que ser assim, não existe aquela regra obrigatória. Nada, né? É tudo bonito. Você vai jantar junto, você discute depois. No jantar você discute os casos clínicos. Né? As coisas continuam. São 2 dias de imersão total. Ótimo. Entendeu? Então, esse é o curso criado por nós de Cascavel. Aí você fala assim, meu Deus, Cascavel, aonde fica Cascavel? Cascavel é uma das cidades. Cascavel é uma das cidades mais importantes do Brasil do ponto de vista de endometriose. Uma das mais importantes do Brasil do ponto de vista de medicina. É uma cidade polo em medicina. É a segunda melhor cidade do Brasil para se viver e com certeza a saúde, a parte da medicina, tem uma contribuição gigantesca. Eu falo que sempre o agronegócio e a medicina é o principal fator, e, logicamente, os governantes que a gente teve o privilégio de ter aqui em Cascavel foram a causa principal de levar Cascavel, uma cidade de contrabando, de bandidagem, para a segunda melhor cidade do Brasil. Isso nós temos um orgulho enorme. Isso, e a medicina foi isso. Por exemplo, se você for analisar hoje o que traz maior renda para Cascavel, é a medicina. Porque as pessoas vêm para cá e aproveitam comprar seu carro, aproveitam ir no supermercado, aproveitam fazer a consulta, e então o comércio aproveita, toda a indústria, todas as coisas. Então isso é importante. Viu, Namir? Não é só isso. Eu conheço muitos pacientes que compram um apartamento aqui e para vir morar aqui, depois de numa fase da vida, para trazer sua família e para se cuidar melhor na saúde, na educação e na qualidade de vida, mas principalmente para se proteger da saúde. Eu tenho pessoas que teoricamente iria para o Rio de Janeiro, para São Paulo e preferiam morar Optam aqui por morar em Cascavel. por ter mais essa segurança que eles procuram. Mas é uma cidade maravilhosa de morar. Eu gosto muito daqui. E tem aí esses especialistas incríveis, né? Deixa eu aproveitar aqui então e falar para você que está acompanhando o nosso podcast. Você que é médico das áreas aqui que nós comentamos, ginecologia, coloproctologia, das áreas aí de fisioterapia pélvica, nutrição, psicologia, urologia, quem mais pode participar desse curso? Falei todas as áreas? A princípio, praticamente sim. Então, Mas neurologista também é importante, radiologista também. Então, esse curso que vai acontecer nos dias 4 e 5 de agosto, em Brasília, 7º curso de endometriose intestinal, primeiro Endo Brasília. Você pode ter mais informações e fazer a sua inscrição acessando o site, viu, gente? É www.endometrioseintestinal.com.br. Tem o Instagram também com todas as atualizações e informações, é o @endometriose intestinal. E eu quero aproveitar aqui já para agradecer o Dr. Sagai e o Dr. Namir, que o tempo passou, né? Passou, a gente nem viu. Agradecer pelo trabalho belíssimo que vocês vêm fazendo, cada um na sua área, e ao mesmo tempo em comum, né? Trabalhando aí. Eu sou uma mulher que passou pela endometriose intestinal, fui operada por esses 2 gigantes aqui, e por toda uma equipe multidisciplinar, sou grata por isso, posso atesto tudo o que eles falaram sobre a doença, e realmente nós precisamos dar voz a essas mulheres que ainda não tiveram seu diagnóstico, né? Essas que estão esquecidas, marginalizadas, à margem. Por isso que a gente precisa bater muito na tecla da saúde pública também. E nós temos 2 referências aí para capitanear uma equipe, um séquito de profissionais, né? Então, que isso aconteça em breve. E eu queria aproveitar a endometriose e a homenagem às mulheres, e falar de você um pouquinho, Soraya. Porque você é uma jornalista ímpar.
né? Porque você era uma jornalista, né, que trabalhava no mercado, e nós tivemos o privilégio de um dia trabalhar junto, relacionado ao primeiro programa de medicina e saúde, e você se interessou tanto pela saúde e hoje você se tornou uma especialista nessa área. E a contribuição, a divulgação, esse programa teu, né, essa medicina e saúde, esse podcast, tudo que você faz hoje para a saúde, para a medicina, para a população, é fantástico. Eu acho que você criou um mercado assim dentro da sua área e você tem uma dimensão assim que a gente não imagina, mas você como mulher e como jornalista e especialista na área de saúde, a gente só tem que admirar e agradecer o seu trabalho. Ela sabe Obrigado. sim, ela sabe sim. Eu também queria falar isso, agradecer a oportunidade e parabenizá-la. E para todas as mulheres, né? Isso, parabenizá-la por mais essa iniciativa importante. Você sempre foi muito importante no Março Amarelo, você sempre foi batalhadora nesse sentido, você sempre nos incentivou a isso, você foi uma incentivadora ferrenha para que a gente fizesse e realizasse os cursos e sempre nos deu muita força para isso. Queria te agradecer e agradecer pelo convite. É sempre bom falar em endometriose, é uma coisa que me empolga. Se me deixarem, eu e o Sagai, nós ficamos 3 dias aqui falando isso. É o tempo de uma cirurgia, então a gente vai encerrar antes. Muito obrigado e um grande abraço. Deus obrigada. ilumine a todas as mulheres. Amém. Vocês nos inspiram, né? Então é um trabalho aqui, um dá mão para o outro e a gente vai fazendo o que a gente tem que fazer, né? Pensando sempre nos outros, pensando nas outras, nas mulheres que precisam. Doutora Sagai, doutora Noemi, obrigada mais uma vez, tudo de bom para vocês, excelente semana. Pra e a nós gente todos. vai conversar muito ainda sobre endometriose. Se Deus e quiser. a TV Medicina e Saúde vai cobrir lá em agosto, viu, em Brasília. Beleza, estaremos juntos, novamente. Para você que está nos acompanhando e ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se para você receber as notificações de novos vídeos todas as semanas, com os melhores profissionais de todas as áreas de saúde, de Cascavel e da região, para que você possa sempre estar muito bem informado. É sempre um prazer estar com vocês. Até mais. Tchau.